boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nos reunindo, né, para mais uma quarta-feira, para cultuarmos ao nosso Pai. Nós vamos ter agora um momento de louvor, em seguida vamos ter a palavra com a Maria Socorro, mais conhecida como Help. E eu vou estar fazendo uma oração agora e em seguida vamos ter aí o louvor e a palavra, tá bom? Deus, eu quero te pedir, Senhor, direção, a sua direção, Deus, para esse tempo. O Senhor tem palavras específicas para os nossos corações e abra, Senhor, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, Senhor, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, Deus. Se revela, Pai, se revela a nós, porque não tem nada de mais precioso, Deus, do que te conhecer, Pai. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, se revele a nós, aos nossos corações, à nossa mente, aos nossos ouvidos, Pai. Muito obrigada por mais esse dia. E eu te agradeço pela vida da Help, Senhor, te agradeço pela vida dos meus irmãos, nessa comunidade de fé. Peço que o Senhor dê uma semana abençoada a eles, Deus. E mais uma vez, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa semana, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo ar que respiramos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diga pra ele. Tu és digno de louvor. Nós confiamos em ti, Jesus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus, nós anseiamos pela tua volta, Deus. Glórias sejam dadas a ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Suas mãos e diga: tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
vivo estás, que um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, aleluia. Nós desejamos mais de Ti, Senhor. Diga pra Ele, vem Jesus. Diga, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diga bem forte. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. De novo, bem forte. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem. Nós te desejamos. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te desejamos, Pai, e cremos na Tua volta. Aplauda, Senhor Jesus, igreja, com todo o Teu louvor, porque Ele merece mais e mais de nós. Continue adorando ao Senhor Jesus nessa noite. Todo aquele ser que vive, que tem fôlego de vida, adore ao Senhor Jesus, adore esse nome poderoso, que é capaz de curar, que é capaz de realizar sonhos e tudo aquilo que nós almejamos. Então continue adorando ao Senhor Jesus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés. Ao som da Tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome.
todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Só a igreja declare: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Diga bem forte: todo ser confesse, todo ser confessará. Mais uma vez, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Meu nome é Maria Socorro, mas todo mundo me chama de Help. Eu estou em missões desde 94, trabalho na Jocum a partir de 2003. E muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer compartilhar a palavra e uma responsabilidade também, né? Então vamos nessa. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Atos 27, do 23 ao 26. E eu vou ler, tá bom? Diz assim: porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareçais perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Aqui o contexto é que Paulo estava indo, né, para Roma para comparecer perante César, e no versículo 9 fala do quanto a viagem foi difícil, né? A partir do 9 até o 26 fala das dificuldades da viagem. E nesse trecho, especialmente, eu queria parar no versículo 3, no versículo 23, que diz assim: porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, Paulo tinha muita certeza a quem ele pertencia, né? Paulo não tinha nenhuma dúvida do senhorio de Jesus na vida dele. Nós conhecemos a história dele, todo mundo aqui já sabe, né, o que aconteceu com Paulo e tal. E eu fiquei pensando, eu tenho pensado sobre esse assunto já faz um tempo, né, de como o senhorio de Jesus é verdade, o quanto o senhorio de Jesus é verdade na minha vida. Por quê? Porque mês passado eu participei de uma conferência online da Jocum, que o tema era o senhorio de Cristo. E desde então eu estou pensando sobre isso. E aí, nada mais verdadeiro e sincero do que compartilhar isso com os irmãos, né?
o quanto o senhorio de Jesus está presente no meu dia a dia, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, diante disso, eu quero pensar com você nesse tempo que estaremos juntos sobre o senhorio de Cristo na minha identidade. Eu estava orando sobre essa palavra, sobre o que trazer para a gente, e Deus trouxe para mim algumas palavras assim soltas, e aí eu estudei, juntei, e ficou o senhorio de Cristo na minha identidade. E as palavras que Deus trouxe foi identidade, propósito, né, e pecado. Então, essas 3 palavras e diante do senhorio de Jesus. Então, eu queria que a gente pensasse sobre isso nesse tempo. E eu quero ler com você um texto que está lá em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, que diz o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, como vossos servos por amor de Jesus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Irmãos, a minha pergunta é, para mim e para você nessa noite, a quem pertencemos? Por quê? A quem pertencemos diz quem somos. Então, a quem você pertence? A quem eu pertenço? Porque a quem nós pertencemos diz quem somos. Quando eu era criança, adolescente, meu pai sempre falava assim: me diga com quem tu andas, que direis quem tu és, né? Faz muito tempo que eu não escutei esse ditado, mas hoje eu queria que a gente pensasse a quem nós pertencemos. Porque aí, dependendo a quem pertencemos, nós sabemos quem nós somos. E falando sobre isso, eu queria deixar muito claro para nós a filiação que temos. Porque se nós pertencemos a Deus, se Jesus é o nosso Senhor, nós somos filhos. E essa questão de identidade é algo que rege toda a nossa vida. A identidade, ela vai influenciar em todas as áreas da sua vida. As suas decisões, os seus sentimentos, o que você pensa sobre você, a segurança que você tem de falar de Jesus, a segurança que você tem em tomar decisões, tudo isso a sua identidade vai influenciar, né? Então eu queria que a gente pensasse sobre isso. A quem você pertence? Porque o nosso primeiro ponto é: a quem você pertence diz quem você é. E quem você é? Eu sei que é uma pergunta que é feita sempre, que todo mundo faz, mas tem dia que a gente não tem resposta para ela, né? Por quê? Porque muitas e muitas e muitas vezes nós somos levados pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, muitas vezes, impedem da gente entender, da gente ouvir, da gente ter certeza, da gente acreditar que a gente é filho. E lá em João 1,12 diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você um dia deixou Jesus entrar na sua vida, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, confessou que Ele é seu Senhor, você é filho. Independente das circunstâncias, independente do que acontece, independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer na minha e na sua vida, nós somos filhos. Eu gosto muito de pensar, quando eu penso em identidade, eu gosto de pensar no filho pródigo, né? Ele saiu, primeiro ele quebrou todos os protocolos, né? Que ele pediu a herança antes do pai morrer.
ele quebrou todos os protocolos, ele foi para longe, ele se distanciou, mas ele não deixou de ser filho. Ele fez muita besteira, enfim, a gente já conhece essa história, mas ele não deixou de ser filho. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de acreditar nessa filiação, essa filiação que Jesus nos deu, que ele já pagou o preço, né? Max Lucado fala em quase todos os seus livros: não há nada que você faça que Deus vai te amar menos, não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos, né? Ou não há nada que você faça que Deus vai te amar mais. É isso é uma verdade para nós. O amor de Deus é imutável, independente das nossas atitudes. Agora, o senhorio de Jesus faz toda a diferença na nossa identidade. Porque, às vezes, a gente conhece Jesus, a gente já se entregou para Jesus, a gente já confessou Ele como nosso Senhor, né? Nosso Salvador, mas o senhorio dele está difícil de ser verdade na nossa vida. E isso, irmãos, é difícil para todo mundo. E olhando para esse texto aqui de Paulo, ele diz: Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. De quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo tinha muita convicção de que ele era de Deus. Ele não tinha dúvida, a identidade de Paulo aqui é: não, eu sou de Deus. Né? Até tem um texto lá no livro de Atos que os demônios, alguém vai expulsar demônio e o demônio fala: não, eu sei quem é Paulo. Né? Eu conheço Pedro, se eu não me engano. Mas e você, quem é? Né? Então, irmãos, eu preciso saber quem eu sou, em primeiro lugar. Eu preciso saber quem eu sou, para que as pessoas saibam quem eu sou e para que o inferno saiba quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. E para que eu saiba quem eu sou, o senhorio de Jesus tem que ser muito verdade na minha vida. E é muito difícil, é todo dia. Isso requer de nós, o senhorio de Jesus requer de nós vida com Ele. Vida individual, vida pessoal com Ele, vida diária com Ele. Né? Exige renúncia, exige perdão, exige tudo que a Bíblia diz da gente. Mas essa geração, a sensação que eu tenho é que essa geração anda tão perdida, está tão perdida porque o senhorio de Jesus é só teoria, né? E tá difícil a prática. A sensação que eu tenho é que a Bíblia, nos últimos tempos, cada vez mais tem sido regra só de fé e não de prática. Porque a realidade é muito diferente da fé, né? Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, sobre esse senhorio de Jesus aí na nossa vida, acerca da nossa identidade. Então, quando a gente tem Jesus como nosso Senhor e quando eu sou de Deus, né? E Deus é meu, como diz uma canção, eu me perco menos. Eu sei na maioria dos dias do ano quem eu sou. Mesmo que o meu sentimento esteja embaçado, né? Eu sei quem eu sou. E mesmo que às vezes... Eu tinha um amigo aqui na base, um menino que trabalhou aqui com a gente, que quando eu tava... E eu sou muito emotiva, né? Do tipo sentimento, né? 75% são as mulheres, 75% de emoção. E quando eu tava meio desnorteada, com o sentimento abalado, ele chegava para mim e falava: help, só não esquece quem você é, viu? Você já sabe muito bem quem você é. Então tenha sempre alguém perto de você que vai te lembrar isso. Você já sabe quem você é e a quem você pertence. Você pertence a Jesus. O Senhor, olha o senhorio dele na sua vida, né? E diante disso, eu quero ler Efésios 6, 24, que diz assim, A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o Senhor Jesus.
E eu sei que você ama Jesus sinceramente. Então, por mais difícil que esteja, ou por mais difícil que seja, às vezes, é preciso ser muito sincero com Deus nesse amor, sabe? Para que você não se perda de quem você é. E eu quero ler também Colossenses 2,6, que diz assim: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Irmãos, nós recebemos Jesus na nossa vida já. Nós já sabemos quem ele é, então vamos todos os dias andar nele, por mais difícil que seja, né? Vamos andar nele. E é um desafio para nós, porque a gente vive no mundo que jaz no maligno, né? A gente é tentado pelas concupiscências da carne, dos olhos, dos desejos e tudo mais, mas vamos para Deus, que sabe quem ele é, quem a gente é, melhor dizendo, porque ele sabe que ele é também, né? Mas vamos para Deus, que sabe muito bem quem a gente é. E nele a gente relembra a nossa identidade de filhos. Então somos filhos, independente de qualquer coisa. Independente se chova, se faça sol, se o dia tá bonito, tá feio, se as coisas estão difíceis ou fáceis. Nós somos filhos. Filhos e filhas. Não nos esqueçamos disso, nunca. Porque esse senhorio de Jesus, ele firma a nossa identidade. Então, a quem nós pertencemos, diz quem a gente é. Esse é o primeiro ponto. E em segundo ponto, aquele a quem você pertence sabe o seu propósito. Então, existe muita gente por aí que não sabe, que não conhece seu propósito de vida, que não sabe para que você nasceu. Pois eu te digo que Deus sabe. Então, a quem você pertence sabe qual é o propósito da sua vida. Se você não sabe, pergunte a Ele, Ele vai te dizer. E para perguntar tem que ter relacionamento, né? Então, tenhamos relacionamentos com Deus. A intimidade do Senhor para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, Salmo 14, 25, 14. É isso. Então, vamos perguntar para Deus, né? O nosso propósito. Vamos perguntar para Deus para que a gente nasceu. Eu assisti a palavra da Catiele, que ela trouxe semana passada para vocês, e ela falou muito bem, né, sobre o propósito de cada um ser um missionário. Isso, gente, é um dos propósitos que Deus tem pra gente. Por que cada um é um missionário? Porque Jesus tem que voltar, né? E se a gente não for missionário, Jesus não vai voltar. Então, você pode ser missionário em qualquer lugar. E você pode ser um missionário diante dos dons e talentos que Deus te deu e do propósito de vida que Ele tem para você. O propósito de vida que Deus tem para mim é ser missionária de tempo integral. Isso é fato. Já tentei fazer muitas outras coisas. Já fugi do ministério 3 vezes. Mas para onde iremos, né? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Então eu já entendi isso. E os meus dons e talentos eu uso nesse chamado que Deus me deu. E os dons e talentos que Ele te deu, use no propósito que Ele tem para você, né? Ele te deu uma vocação. Então, use os dons e talentos que Ele te deu nessa vocação que Ele te deu, né? E se você não sabe a sua vocação, pergunta para Ele. Ele vai te dizer, né? Uma coisa muito interessante em relação a isso é você estar muito atento naquilo que você sabe fazer, no que você gosta de fazer, no que não é trabalho para você, mesmo sendo, né? Uma outra coisa que eu gosto de pensar sobre isso é que o propósito de Deus nos deixa pleno. Quando a gente vive no propósito de Deus, há plenitude na nossa vida, sabe? Plenitude mesmo, satisfação de vida, brilho no olho. Aqui na Jocum a gente fala muito sobre áreas de influência, né? Você é um missionário aonde Deus te plantou. Você é um missionário em qualquer área de influência da sociedade que Ele te plantou.
Você pode ser um missionário sendo professor, dentro da sua vocação, sendo médico na sua vocação, sendo um advogado na sua vocação, sendo cozinheiro ou cozinheira na sua vocação, sendo motorista na sua vocação. Aonde Deus te plantou, você pode ser um missionário. Mas para você saber qual é a sua vocação, é só perguntar para o seu Senhor. Ele sabe. No Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus, ele tem um plano original para nós, né? Quer dizer, o plano original foi lá no Éden, mas ele tem um propósito para nós. Depois da queda do homem, que não pegou Deus de surpresa, porque o pecado não pega Deus de surpresa nunca, ele sonhou com a gente e ele mandou Jesus para que nós fôssemos religados a ele e cumpramos o plano dele para cada um, né? Então, é só perguntar. E quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe, você reconhece. Assim como você também reconhece quando você não está. Uma vez eu estava dando uma aula e uma aluna me perguntou assim, como é que eu sei quando é hora de ir para missões? Eu falei, quando você não aguentar mais ficar. E é isso, eu aprendi isso naquela noite. Quando a gente está fora do propósito de Deus, a gente não aguenta muito tempo. E se a gente teima e permanece, a gente morre. A gente morre espiritualmente, a gente morre emocionalmente, a nossa alegria vai embora e a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a gente sabe quando a gente não está no propósito de Deus, cada um de nós sabemos. Então, se está difícil, tá agonizando, tá se afogando aí na vida. Uma dessas vezes que eu falei que eu fugi, né, do propósito de Deus, eu trabalhava, tava tudo certo, assim, pra mim tava tudo ok, né? E eu, de repente, não comecei a ficar muito angustiada e chorava do nada e tava aflita o tempo todo e eu fui pra Deus uma noite. Quando eu comecei a orar, Deus falou assim, você tá assim porque você tá como um barco à deriva, porque você tá fora do meu propósito e você sabe qual é o meu propósito. Voltei rapidinho, irmãos, ó. Voltei rapidinho, porque não adianta ficar fora, né? A gente não é leve nem suave, como Jesus falou. Então, quando a gente sabe a quem a gente pertence, ele revela pra gente o propósito dele para nós, né? Então, que você busque mesmo o que Deus tem para você, qual é o propósito dele. Eu quero ler alguns textos a respeito desse assunto, né? A quem você pertence diz quem você é, e o propósito, a quem você pertence diz sobre o seu propósito. Eu quero ler Jeremias 18:12. Só achar aqui rapidinho. Jeremias 18:12 diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Aqui é Jeremias falando do vaso do oleiro, né? E ele falando que Deus falou, ó, cada um vai andar, vocês não têm esperança porque cada um está andando segundo o seu próprio coração. E quando a gente anda segundo o nosso próprio coração, a gente se engana, né? Porque o próprio Jeremias diz, enganoso é o coração, mas que todas as coisas desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, aí Deus diz, eu, Senhor. O próprio Deus diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos e dou a cada um segundo as suas ações. Então, irmãos, não adianta a gente andar segundo os nossos projetos, porque Deus tem projeto para nós. E aí, a sua oração e a minha oração, ela serve para, não para mudar o projeto de Deus para nós, mas para mudar o meu coração em relação ao propósito de Deus para mim, para que eu aceite o propósito de Deus, né?
Então, a gente precisa dar uma sondada aí no nosso coração, ver se a gente está dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Ele tem para nós. Porque só assim Jesus pode ser de verdade o Senhor da nossa vida. Um outro texto que eu separei aqui é Romanos 8. Vou ler aqui. Não, Romanos 8 não. Romanos 8 é sobre ser filho. 2 Timóteo. 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, então, Deus tem aí um propósito para nós, desde os tempos eternos, que a gente consiga entender e cumprir, né, esse propósito dele para nós. E, em terceiro lugar, então vamos lá, o senhorio de Cristo na minha identidade. Em primeiro lugar, a quem você pertence diz quem você é. Segundo, a quem você pertence diz ou sabe sobre o seu propósito. E a quem você pertence diz quem te domina. Então, a quem você pertence diz quem você é, diz sobre a sua vocação e diz o que te domina. Vamos ler um texto aqui, gente, de Romanos também. Romanos 6, a partir do 9, diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, irmãos, a quem a gente serve diz quem nos domina. E quem nos domina? Quem me domina? Quem domina você? É difícil. É difícil não ser dominado pelo mundo, né? É difícil não ser dominado pelos desejos. É difícil não ser dominado pelos sentimentos. Porque quem nos domina tem que ser Cristo. E aí eu fico pensando, sabe? Esse evangelho que a gente vive hoje, que a gente só tem, né? A gente nunca dá, ou a gente nunca perde. Ou a gente nunca se entrega, né? Eu tô com um caso de uma menina que ama Jesus. Ela ama Jesus, eu sei que ama. Mas tá indo para o Rio de Janeiro para encontrar com uma pessoa que ela conversa há 4 anos. E esse relacionamento não tá dentro dos parâmetros bíblicos. E ela diz, help, falou comigo anteontem, help, eu vou viver isso. Eu só espero que Deus, se eu tiver errada, que Deus me ajude. Então, o que domina ela é o sentimento, não é a verdade bíblica. E é um
ela está muito confusa. Eu a conheci em março e desde então eu encontro com ela uma vez por semana. Eu oro por ela todos os dias e ela está nessa luta, já falou para os pais, já falou que comprou a passagem e é completamente antibíblico o relacionamento dela. Então, o que a domina é o sentimento. E às vezes a gente não é dominado pelo sentimento, mas a gente é dominado pelo dinheiro. Às vezes a gente não é dominado pelo dinheiro, mas a gente é dominado pelo prazer. Às vezes a gente não é dominado pelo prazer, mas a gente é dominado pela mentira. E assim vai. Às vezes a gente é dominado pela inveja, às vezes a gente é dominado pela lascívia. Gente, tem tanta coisa aí para nos dominar e a gente só consegue vencer se Jesus for o nosso Senhor. E isso, irmãos, é vida diária, é vida todo dia, sabe? Porque quando Jesus é o nosso Senhor, o pecado não nos domina. E eu não tô falando, e você sabe do que eu tô falando, eu não tô falando aqui de, caí, escorreguei, pequei, levantei, pedi perdão, segui minha vida em Deus. Eu tô falando de uma prática de pecado diária, né? Porque uma coisa que a gente tem muita tendência de achar que a tentação já é o pecado. Não, a tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação, diz lá em Tiago. Então a gente precisa estar muito, muito consciente de quem é o meu Senhor, de quem é o nosso Senhor, para que a gente não seja dominado por qualquer outra coisa que não seja Ele. E é muito difícil ser dominado por alguém que a gente não vê. Ser dominado por alguém que a gente não abraça. Ser dominado por alguém que às vezes a gente não sente. Que às vezes a gente não escuta. Então, é muito difícil. E a gente só vai conseguir ser dominado por Jesus todos os dias da nossa vida se a gente tiver relacionamento com Ele. Se a palavra dele tiver espaço no nosso coração todo dia. Se a gente falar com ele todos os dias. Irmãos, ser crente é difícil demais. Ser crente é muito difícil. Ser cristão é muito difícil. Ser pequeno Cristo é muito difícil. Mas é possível. Então, é por isso que Paulo diz que a graça de Jesus seja sobre vocês. Ele está dizendo lá para o pessoal de Efésios. E ele diz isso em todas as cartas. Porque a gente precisa mesmo dessa graça, para que a gente fique firme, para que o pecado não nos domine, para que o mundo não nos domine, para que o nosso coração não nos domine, para que o nosso sentimento não nos domine. Então, é vida diária com Deus. Vida diária. Irmãos, todo dia. Se a gente deixa um dia de ler a palavra, de orar, de ter vida com Deus, a gente vai enfraquecer. Né? Aquela ilustração de que a brasa fora do braseiro, ela enfraquece. É por isso que a gente precisa congregar, a gente precisa estar com o outro, a gente precisa orar junto, a gente precisa fazer parte do corpo, porque fora do corpo a gente morre. Então, é fácil? Não, é difícil. É possível? É possível. E eu quero dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Você tem pessoas à sua volta que você pode pedir ajuda. E o amor de Deus é maior do que qualquer pecado da sua vida. Você precisa acreditar nisso. O amor de Deus é maior na nossa vida do que qualquer pecado que tenta nos dominar, do que qualquer sentimento que tenta nos dominar. Nós precisamos acreditar nisso. Eu quero te incentivar a pedir ajuda, sabe? A compartilhar suas dificuldades com a sua liderança, com as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte aí do corpo. E eu quero concluir dizendo que Jesus nos comprou, nos deu direito de filhos e de servos. Deus nos vocacionou e nos capacitou, nos ama e nos ama. Não sejamos escravos do pecado segundo a carne,
segundo a rebeldia do nosso coração. Não sejamos escravos, irmãos, da rebeldia do nosso coração. Porque quando a gente não se submete à vontade de Deus, ao senhorio de Jesus, a gente está sendo rebelde. Então, a gente precisa entender que quando Jesus é Senhor da nossa vida, a gente se submete à vontade dele, por mais difícil que seja. Então, o senhorio de Jesus na minha identidade vai dizer quem eu sou, vai dizer sobre a minha vocação e quem eu sou, vai dizer qual a minha vocação e o que me domina. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre espaço no meu e no seu coração. Em nome de Jesus. Um abraço a todos e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Help, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, obrigada por aceitar esse convite. Te agradeço mesmo, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe aí sua vida, tá? Nós vamos passar por um momento de dízimos e ofertas. Todas as informações vão aparecer aí para vocês. Lembrando que para quem quer contribuir especificamente com missões, você precisa acrescentar 21 centavos, tá? Pix ou transferência, você precisa adicionar 21 centavos se for para missões, tá bom? Eu vou estar fazendo uns avisos e em seguida a gente vai estar fazendo oração, tá? Agradecendo a Deus, né? Pelas ofertas e pelos dízimos. Um aviso é que a gente vai ter o almoço missionário no domingo, dia 17. Só que para quem as reservas, né, precisam ser feitas até o dia 15, tá? E o sistema é aquele mesmo de quentinha, como o da outra vez, né? E aí a gente tem também, a gente quer lembrar vocês, convidar vocês, né, a participarem aí, escrevendo as cartinhas lá pra nossa árvore. Agora ela tá rosinha, né? Mencionando o Outubro Rosa, né? Esse mês aí de prevenção ao câncer de mama, de conscientização. E a gente está colocando os recadinhos nela porque eles têm abençoado muitas vidas. Então, se você se sente à vontade, eu te convido, né? Eu te convido a ser ponte, a ser um farol na vida de outra pessoa. Então, vamos lá, vamos escrever as cartinhas. Agora a gente vai estar orando, tá? Para agradecer os dízimos. Em seguida, nós vamos ter um louvor e encerraremos. Deus, eu quero te agradecer porque entregamos ao Senhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. Somos gratos, somos agradecidos ao Senhor, Deus. Eu te peço, Deus, que abençoe a vida dos meus irmãos. Eu te peço que abençoe aqueles que não têm trabalho, que o Senhor abra, Deus, portas de trabalho, portas de emprego. Nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que tem muito a crescer, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe para que os meus irmãos que estão desempregados, que eles possam ter trabalho, Deus. Eu te agradeço mais uma vez por esse tempo, te agradeço por esse momento, te agradeço pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso hino oficial da campanha. Traz a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao